Fala família MK, tranquilidade? Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre a raça Pastor Alemão. Fiquem ligados então nas raças do mundo cão. Bom família, para a gente começar, vamos conhecer um pouco mais da história da raça Pastor Alemão. E antes de qualquer coisa eu peço um pouco de paciência de vocês, porque a história é bastante longa e é de uma pesquisa bastante complexa, porque todos os sites de consulta, em algum momento, eles divergem um pouco da história. Então a gente fez aqui um compilado bastante interessante, com bastante informação a respeito da raça. Na história da raça de cães pastores alemães, fala-se de uma variedade de cruzamentos com os lobos, mas acredita-se que os cruzamentos que se realizaram foram com os cães da própria região. O início da história da raça pastor alemão pode ser encontrado no século VII. Ele se torna mais seguro à medida que se aproxima da época moderna. A presença na Alemanha de cães de pastoreio dotados de pelagem clara já está documentada no século VII, mas em torno de 1600 a pelagem clara foi proscrita, um indício de que talvez com o passar do tempo a função desses cachorros havia se transformado. De qualquer forma, a partir de exemplares tão antigos destes cães alemães, precisamente em 1895, inicia-se a seleção que conduzirá em poucos anos a fixar as características de uma autêntica raça de pastores alemães, em boa parte por mérito de um apaixonado sinófilo chamado Max von Stephanitz. Bom, galera, a zona de criação desta raça compreendia Württemberg e as regiões de Hesse, Turungia e Baviera. Pouco tempo depois foi fundada a primeira associação de criadores da raça pastor alemão, a Verhanfordot Schafenhund, que deu impulso à criação e aperfeiçoamento da raça, atraindo a atenção e interesse de criadores e sinófilos do mundo inteiro. A aparência de lobo originou-lhe muitos problemas até o século XV, momento em que se realizaram as primeiras descrições desta raça, com o fim de distingui-los dos lobos que atacavam as vilas em busca de alimentos. Em função das suas habilidades típicas de um cão de pastoreio, a origem do pastor alemão também é explicada por muitos como o produto de uma série de cruzamentos entre lobos e cachorros domésticos, resultando nessa raça que engloba coragem, agilidade e, em muitos casos, docilidade. Apesar da sua aparência lembrar o lobo, o pastor alemão é uma raça criada bem recentemente e, contrariando a crença popular, ele é tão próximo do lobo quanto qualquer outra raça de cachorro. A raça é o produto de um esforço consciente para gerar o pastor perfeito, capaz de pastorear e proteger o seu rebanho. Na Europa, em torno do ano de 1800, tentativas estavam sendo feitas para padronizar a raça. Os cães foram cruzados para preservar os traços que ajudariam em seu trabalho de pastorear ovelhas e proteger rebanhos de predadores. Isso foi praticado entre as comunidades locais, onde pastores selecionados e cães que eles acreditavam ter características necessárias para o pastoreio, tais como inteligência, sentidos aguçados, velocidade, força e faro afiado, eram cruzados. Como resultado, nasceram então cães pastor alemães, que foram capazes de realizar admiravelmente sua tarefa, mas que diferiam significativamente tanto na aparência e habilidade de uma localidade para outra. Para combater essas diferenças que estavam surgindo entre os cães, a sociedade Philax foi formada em 1891 com a intenção de criar a raça de cães pastor alemão padronizadas na Alemanha. A sociedade se desfez depois de apenas 3 anos. Max von Stephanitz, um ex-capitão de cavalaria e um ex-aluno da Faculdade Veterinária de Berlim, foi um dos ex-membros dessa sociedade Philax. Ele acreditava fortemente que os cães pastores alemães deveriam ser criados para trabalho. No ano de 1899, criou-se o primeiro clube oficial desta raça, ano em que também se oficializou o padrão da raça pastor alemão. Neste mesmo ano, Max von Stephanitz participou de uma apresentação de pastor alemão quando mostraram a ele um cachorro chamado Hector Linkerchen. Hector foi o produto de algumas gerações de reprodução seletiva e cumpriu completamente o que Max von Stephanitz acreditava que um cão de trabalho deveria ser. Ele ficou tão satisfeito com a força do cão e ficou tão pasmo pela inteligência do animal e lealdade que ele comprou esse cão imediatamente. Depois de comprar esse cão, Stephanitz mudou o nome dele de Hector para Orand von Granfratz e aproveitou e fundou a Verhanfordot Schafenhund, que é a Sociedade para o Cão Pastor Alemão, conforme mencionado acima. Orand foi declarado o primeiro cão pastor alemão e foi o primeiro cão da raça adicionado ao registro dessa sociedade. Orand, então, esse cão,
tornou-se o ponto central dos programas de melhoramento e cruzou com cães pertencentes a outros membros da sociedade que exibiam traços desejáveis para a raça pastor alemão. Embora pai de muitos filhotes, o filhote mais bem-sucedido de Oradze foi Hector von Schwemban. Hector foi cruzado com a sua irmã de mãe diferente e produziu Beowulf, que mais tarde foi pai de um total de 84 filhotes, principalmente cruzados com outros filhos de Hector. No livro original alemão de pastores alemães reprodutores, Schubert für Dotz e Schäferhunds, entre as páginas de início 41 a 76, há 4 cruzas desses cães com lobos. Isso é só uma curiosidade para vocês, tá? Os filhos de Beowulf também foram cruzados, e é a partir destes filhotes toda a ligação genética de todos os pastores alemães foi criada. Acredita-se que a sociedade atingiu seu objetivo na maior parte devido à liderança de Stefanitz, que era intransigente e forte, e foi, portanto, considerado como o criador do cão pastor alemão. Aí começaram os seus trabalhos para a polícia e, posteriormente, no início da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha viu-se implicada, os pastores alemães foram inseridos na guerra. A raça pastor alemão ganhou seu primeiro reconhecimento internacional com o final da Primeira Guerra Mundial, após o retorno desses soldados, pois eles falaram muito bem da raça. A raça foi nomeada Deutscher Schäferhund por Stefanitz, que literalmente traduzindo é pastor alemão. A raça foi assim chamada devido ao seu propósito original de ajudar os pastores em pastoreio e proteger ovelhas. Na época, todos os outros cães de pastoreio na Alemanha foram chamados por esse nome, pois eles assim se tornou conhecido como Altdeutsche Schäferhund, ou cachorros velhos pastor alemão. Pastores foram os primeiros exportados para a Grã-Bretanha em 1908 e do Reino Unido, Kennel Club começaram a reconhecer a raça em 1919. O primeiro cão pastor alemão registrado nos Estados Unidos foi o Queen of Switzerland, porém seus filhos sofriam de defeitos resultados de pobres escolhas para a reprodução, o que causou a raça sofrer um declínio em popularidade acentuadíssima no final da década de 20. A popularidade voltou a crescer após o pastor alemão Schieger Pfeffer von Baer tornar-se em 1937 e 1938 o grande vitorioso no American Kennel Club, apenas para sofrer um declínio novamente no final da Segunda Guerra Mundial devido a um sentimento mundial anti-alemão da época. E eles acabavam associando o nome pastor alemão a um cão praticamente nazista, infelizmente. A raça foi oficialmente renomeada pelo Kennel Club do Reino Unido como cão-lobo da Alsácia, que também foi adotado por muitos outros clubes do canil internacional. Eventualmente, o apêndice cão-lobo foi descartado e o nome da Alsácia permaneceu por 5 décadas, até 1977, quando campanhas bem-sucedidas por entusiastas do cão pressionou os clubes e canis britânicos para permitir que a raça fosse registrada novamente como cão pastor alemão. Enquanto o tempo progrediu, a sua popularidade aumentava gradualmente, até que em 1993 ele se tornou a terceira raça mais popular dos Estados Unidos. A partir de 2009, a raça foi a segunda mais popular. Além disso, a raça é tipicamente entre as mais populares em outros registros em várias partes do mundo. O nome pastor alemão é muito bem adaptado para a competição atlética. Eles geralmente competem em shows de competição com provas de agilidade. Bom, galera, só para encerrar, a palavra Alsatian, que vinha lá do cão de Alsácia, ainda aparece entre parênteses como parte do nome da raça formais, mas foi retirado em 2010. Dessa forma, formalizou-se o nome da raça pastor alemão. Bom, família, em relação ao temperamento do pastor alemão, é importante lembrar que ele é muito alerta, atento, obediente e seguro de si mesmo. Ele é muito inteligente, tem uma alta capacidade de compreensão. Ele não costuma muito ser nem medroso, nem muito sensível, mas ele gosta de receber elogios e carinho da família e de seus donos. É um cão vigilante e um pouco desconfiado com estranhos. Por ser extremamente atento, além de um competente em situações que é preciso contar com o senso aguçado de um cão farejador, o pastor alemão hoje é uma das raças caninas mais utilizadas em trabalhos de cunho policial, servindo como um excelente cão de guarda ou farejador, sendo usado como parte ativa de trabalhos que envolvem resgate de pessoas, buscas por desaparecidos, e utilizando seu faro também para descobrir drogas ou artefatos explosivos em aeroportos, por exemplo. O poder de ataque de um pastor é bastante grande, no entanto, os cães dessa raça devem ser devidamente equilibrados desde pequeno para que se tornem defensores exímios, já que, dependendo da sua criação, este animal pode ser tanto um cão adulto muito violento e agressivo,
ou um cão extremamente dócil e calmo. Ele é facilmente educado, já que ele é muito inteligente, e por isso a raça é absolutamente fiel aos seus donos, obedecendo a todas as orientações dadas por seus tutores sem pestanejar. Basicamente, o pastor alemão é um cão extremamente atento, curioso, sempre disposto a agradar, gosta da presença de seus tutores e familiares e procura manter-se sempre por perto. É recomendável sempre a socialização desde filhote para evitar que o cão desta raça possa se tornar super protetor em relação à família e o seu território. Tá? Ele não é inclinado a fazer amizade com os estranhos logo de imediato, devido a essa característica protetora. Por isso, então, a importância dessa socialização desde filhote. Mas ele não é traiçoeiro e não ataca inadvertidamente. Demonstra muita coragem e dureza na defesa dos seus donos e do seu território. E diante de estranhos, por vezes, demonstra desembaraço e segurança. Bom, família, em relação ao comportamento do pastor alemão, de mais nada é importante a gente frisar que ele é considerada uma das 3 raças mais inteligentes do mundo, ocupando justamente o 3º lugar neste ranking. Tá? Ele é muito versátil, devotado, leal e fiel ao dono. Por sua origem e grande capacidade em desempenhar funções relacionadas ao pastoreio, é uma raça que se relaciona muito bem com outros cães e também com outros animais domésticos das mais variadas raças e espécies. Adora brincadeiras e exercícios pelo seu porte atlético, é dotado de um temperamento extremamente equilibrado e se relaciona muito bem com crianças, sendo extremamente tolerante e muito companheiro durante essas brincadeiras. Mas, ainda que se dê muito bem com elas, ele não sabe medir a sua força. Então, por isso, a importância do equilíbrio dele desde pequeno, tá? Para que ele saiba viver em harmonia com a família grande ou pequena e com pessoas das mais variadas idades, desde os bebezinhos até os idosos. A pastora alemã é uma raça extremamente calma, e eles ficam ainda mais calmos depois de adultos, tá? Por faixa aí dos seus 3 anos. Não é um cão muito medroso, adora receber carinho e elogio da família, porém é um cão extremamente vigilante e alerta, e pode ser por isso um pouco reservado com estranhos. Então, galera, se vocês não têm a intenção de ter um pastor extremamente para a guarda somente, é importante que vocês acostumem ele desde pequeno a receber visitas e a presença de pessoas na casa de vocês para que eles percebam que essas pessoas não são intrusas ou pessoas perigosas. Em relação à estrutura física do pastor, o pastor alemão é um cão de tamanho médio, bem balanceado, apresenta uma estrutura levemente alongada, robusta e musculosa, porém com uma musculatura não tão proeminente. É uma estrutura bem sólida, porém de ossatura fina. A cabeça tem tamanho proporcional ao corpo, com um focinho relativamente mais longo, um stop moderadamente marcado e trufa preta, mas muito bem pigmentado. Os olhos são de formato amendoado, de tamanho médio, sutilmente alongados e não proeminentes, e tem a cor escura na fase adulta, mas enquanto filhote é uma cor mais clara e azulada. As orelhas do pastor alemão são de tamanho médio, pendentes. Elas acabam ficando eretas sozinhas entre os 3 a 6 meses de idade, são alinhadas e sem inclinação lateral. Em alguns casos, essas orelhas não conseguem ficar eretas sozinhas, então acaba-se utilizando curativos do tipo tala para corrigir esse desvio. A cauda é longa e apresenta uma pelagem ligeiramente mais longa na parte inferior. Bom, família, em relação a brincadeiras e exercícios, é importante frisar que essa raça ela precisa de desafios mentais e físicos todos os dias. Eles adoram longos passeios, desafios mentais e eles necessitam de grandes espaços para descarregar essa necessidade de exercício físico diariamente. O pastor não é um cão muito adequado para viver dentro de casa ou de um apartamento. Ele é até muito adaptável, ele pode até se acostumar em viver num apartamento ou numa casa com pouco espaço. Mas vai ser muito importante que ele sempre faça atividades externas, muitos passeios, para que ele possa descarregar essa energia física e que ele sofra desafios mentais diariamente, né, com essa questão de ensinar truques e comandos. Tá? Então, não é muito interessante que ele fique confinado a canis ou a pequenos apartamentos. Tá? Basicamente, estimular a mente desse cão é fundamental. Por isso é muito importante ensinar truques e comandos e longos passeios. Bom, família, a pelagem do pastor alemão ela é dupla,
com a parte externa mais grossa, que serve para resistir a águas intempéries, e a pelagem interna mais densa e suave, retendo o calor durante as estações mais frias. O pelo pode ir de curto e grosso a longo e suave, sendo que o seu comprimento tende a ser um pouco maior nas partes inferiores das patas. A pelagem do pastor alemão é criada nas duas variedades de pelo de camada dupla, onde o pelo de cobertura é denso, duro e fechado, apresentando-se mais curto na cabeça, incluindo a parte interna das orelhas, a face cranial, patas e dedos, sendo um pouco mais longo e denso no pescoço. E o pelo externo longo e duro, onde nesta variedade o pelo externo é longo, macio e não tão fechado, apresentando tufos nas orelhas e nos membros. No pescoço, a pelagem é um pouco mais longa, densamente coberta, formando como se fosse uma juba. Neste caso, as pelagens possuem a presença também de subpelo. Por isso a importância de uma boa secagem após o banho, para a gente evitar a dermatite. A cor da pelagem da raça pastor alemão, galera, é permitida em quase todas as cores, excetuando-se o branco pleno. A gente teria o pastor alemão capa preta, que é o preto com marcas marrom avermelhado, marrom e amarelo, e marrom com cinza claro. Temos o pastor alemão cinza, que é cinza com sombreado um pouco mais escuro, como se fosse um carvãozinho, e o pastor alemão preto, que é o preto unicolor. Em todos esses tipos, uma pequena mancha branca no peito pode aparecer e não é sinal de defeito ou desvio. O subpelo, galera, é sempre levemente colorido, tá? Excetuando nos cães pastores pretos. Os pastores alemães trocam de pelo todo o ano, com mudas intensas durante a primavera e o outono, sendo necessário que haja escovação periódica durante esse período. Na hora do banho, galera, é recomendado que se use shampoo antialérgico, evitando problemas na pele do animal, e realizar escovação no pelo dos pastores pelo menos 2 vezes por semana. Bom, família, em relação ao peso do pastor alemão, nós temos uma faixa de peso para os machos que vai de 30 a 40 quilos, tendo como seu peso médio 35 quilos. Enquanto as fêmeas, a faixa vai de 22 a 32 quilos, tendo como peso médio 27 quilos. Lembrando, como a gente sempre fala, existem os desvios para mais ou para menos, mas esta referência é somente uma média dentro do padrão da raça. Bom, em relação à cernelha, galera, os machos apresentam uma faixa que vai de 60 a 65 centímetros, tendo uma média ideal de 63 centímetros, enquanto as fêmeas têm uma faixa que varia de 55 a 60 centímetros, 55 o mínimo de cernelha, 60 o máximo, e a cernelha ideal para que as fêmeas se encaixem dentro do padrão seria na faixa de 58 centímetros. Já em relação à expectativa de vida de um pastor, a gente tem uma faixa que abrange de 9 a 13 anos, tendo como uma média, então, 11 anos de vida. Existem casos de cães que vivem mais do que 13, 14 ou 15 anos gozando de plena saúde. É importante frisar que uma expectativa de vida é sempre relacionada à genética, à alimentação, práticas de atividades físicas e um bom acompanhamento de um bom médico veterinário. Bom, família, em relação à saúde da raça pastor alemão, infelizmente, como ela se tornou muito popular, ela acabou sendo criada em excesso. E alguns criadores começaram a cruzar seus cães sem fazer os exames de saúde que a gente sempre indica. E é aquilo que a gente fala, né? Existe a diferença entre criador e tutor. Então cruzam-se e cruzaram-se muitas vezes pai com filha, mãe com filho e irmãos. E por isso os problemas dos pastores foram aumentando com o passar do tempo. Atualmente é muito difícil você encontrar um pastor alemão que não venha a desenvolver durante a sua vida a displasia coxo-femoral. Grande parte desses pastores ficam paraplégicos, infelizmente, aos 10 anos de vida por conta da displasia. Outros problemas muito comuns nos pastores são as torções de estômago e epilepsia. A gente tem alguns outros problemas também, como displasia de cotovelo, paralisia dos membros posteriores, eles sofrem muita dermatite, têm alergias na pele, tem neoplasia maligna, eles sofrem catarata, tem fístula perineal, cardiomiopatia, e ainda tem problemas nos olhos e insuficiência pancreática. Por essa razão, a gente sempre fala, tomem muito cuidado com a criação dos cães, procurem criadores idôneos e certifiquem-se que esses cães sejam orientados e acompanhados por bons veterinários. Bom, família, a gente queria trazer para vocês aí 2 curiosidades a respeito dos pastores alemães. A primeira faz referência ao Rin Tin Tin, que foi o pastor alemão mais famoso do mundo,
que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e estrelou um total de 22 filmes ao longo dos seus 14 anos de carreira em Hollywood durante as décadas de 60 e 70. Além dele, um outro cão também muito famoso, também da raça pastor alemão, foi o que protagonizou o longa K9, um policial bom para cachorro, que era um filme de comédia e ação, onde ele atuou ao lado do ator James Belushi. Bom, família, desse jeito a gente encerra o quadro de hoje, Raças do Mundo Cão, abordando a raça pastor alemão. Espero que vocês tenham gostado das informações. Lembrando, a gente não é o dono da verdade, a gente só vai em busca dessa informação para dividir com vocês. Aqueles que estão curtindo, a gente agradece, a gente sempre lembra, a lista de raças a serem gravadas ainda é imensa, a gente tem recebido aí o retorno de vocês, a gente pede um pouquinho de paciência, porque com certeza a gente vai atender ao máximo dos pedidos e variando um pouco, os cães de raça grande, médio e pequeno. Bom, para quem gostou e puder deixar aquele like, a gente agradece, compartilhar, divulgar nas redes sociais, faz com que o nosso canal cresça. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, até uma próxima, um beijão no coração de vocês, eu fui.